Olá, pessoal. Professora Alessandra. Hoje a gente vai falar sobre proporção, tá? Dando continuidade às nossas aulas aí. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas frações, entre duas razões. Como nós vimos antes, razão é uma fração, ok? Então, a gente tem aqui A sobre B igual a C sobre D. Isso aqui é uma proporção. Lembrando que B e D não podem ser zero, né? A gente tem que eliminar, então eu pus aqui ao lado, tá? Eles possuem nomes, tá? Se você ler nos livros, o A e o D são chamados de extremos e o B e C são os meios, tá? E existe um teorema para a gente resolver uma proporção, mas a gente costuma falar para os alunos, de maneira mais prática, que é multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você resolve uma proporção, tá? O que o teorema fala? O que o princípio fala? Fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso é a mesma coisa que multiplicar o A vezes o D, multiplicar cruzado, como eu estou falando com vocês. A vezes D igual a B vezes C, ok? Aonde que a gente vai encontrar a proporção? Ela vai ser útil para quê? Ela vai ser útil para a gente estudar teorema de Tales, semelhança de triângulos e semelhança de polígonos, tá? Coloquei dois exemplos aqui para a gente poder resolver, antes de falar de teorema de Tales e semelhança de triângulos e outros exercícios que envolvem proporção, tá? Antes de tudo, nós precisamos resolver uma proporção, né? Coloquei aqui 4 sobre x igual a 3 sobre 18. Então, eu vou usar o que eu falei para vocês, vou multiplicar cruzado. A ideia é começar por onde tem a incógnita, né? Por onde tem a letra, ok? Então, eu vou começar por onde tem o x aqui, tá? Então, eu vou fazer 3 vezes x é igual a 18 vezes 4. Tudo bem? Lembrando que 3 vezes x, você vai poder omitir esse vezes, então vai ficar 3x. É igual... Se você fizer no seu rascunho aí, ó, 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 1 vezes 4, 4 com 3, 7, né? 72. Tá? O que a gente pode lembrar? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então, para eu resolver, eu preciso dividir, né, esse 72 pelo coeficiente que está aqui, ó, que está acompanhando o x, ok? Então, eu vou ter x igual a 72, ou, como a gente fala, né, passa o 3 dividindo, né? Passa o 3 para o outro lado dividindo, tá bom? Então, a gente vai ter x igual a 72 dividido por 3, meu rascunho aqui ao lado da conta. Vou ter 7 dividido por 3 vai dar 2, que é o mais próximo. 3 vezes 2, 6, para chegar até 7, 1. Abaixo 2, 12 dividido por 3, 4. Ok? Então, a gente tem o x igual a 24, tá? Então, eu encontrei aqui. Tudo bem? Professora, comece por onde tem a letra. E se tiver uma expressão, como é o caso da letra B aqui, eu tenho y menos 1, eu não tenho só a letra, né? Vou começar mesmo assim por aqui, ok? O 10 vai multiplicar isso tudo aqui. Então, eu preciso colocar essa expressão entre parênteses. Então, eu vou ter 10 que multiplica, abre parênteses, y menos 1. Fecha parênteses, ok? Igual 5 vezes 4, já vou colocar o resultado aqui, dá 20. Vou fazer direto aqui para diminuir um pouco, simplificar um pouco os cálculos, ok? E como é que eu resolvo isso daqui? Eu vou fazer o quê? Usar a propriedade distributiva. Bom, 10 vai multiplicar o y, então 10 vezes y, como nós vimos, 10y. E o 10 vai multiplicar o 1. Só que o sinal aqui é menos, né? Mais com menos, menos. 10 vezes 1, 10. Igual ao 20. Ok? Esbarramos novamente numa equação de primeiro grau, onde eu preciso organizá-la, tá? Eu tenho um número aqui, ó. Tenho que passar para o outro lado, trocando o sinal. Então, eu vou manter o 10y
igual o 20, que já está no segundo membro da equação. Trocando o sinal, né? Trocando o menos 10 de lado, eu vou ter mais 10. Tá bom? Então, eu vou ter 10y igual 20 mais 10, 30. Tá? Chegou nesse ponto, passo o 10 para o outro lado dividindo. 30 dividido por 10. Y igual 30 dividido por 10, 3. Ok? Encontrei o meu valor. Bom, agora a gente vai falar sobre o teorema de Tales, que também usa a proporção, né? Era um dos itens que eu tinha colocado antes, tá? O que diz o teorema de Tales? Ele diz o seguinte: se eu tenho um feixe de retas paralelas, aqui eu montei o desenho sem nomear as retas. Quais são as retas paralelas que nós temos aqui? Ok? Essa primeira, vou chamar de R, essa segunda, S e T. Elas foram construídas de maneira que são paralelas, tá? Então, a gente vai encontrar assim, ó, essa nomenclatura, essa denotação, ó. R, 2 barrinhas, S, 2 barrinhas, T. Significa R paralela a S, paralela a T, certo? Se tem um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais, vou chamar essa reta aqui, ó, transversal que corta, ó. Vou chamar de A e vou chamar essa daqui de B. Tá? A gente vai ter segmentos proporcionais, tá? Então, o que eu vou observar? Quais são esses segmentos? Ok? Se você observar essa primeira reta, ela vai cortar essas outras retas paralelas em pontos aqui, ó. Vou nomeá-los, ok? Esse aqui vai ser o meu ponto A, esse vai ser meu ponto B e esse meu ponto C, tá? Então, aqui eu já posso observar esses segmentos aqui, ó. A, B e B, C. Tudo bem? Na outra reta transversal, ela vai cortar em outros pontos, ó. C, D e E. O teorema de Tales diz o seguinte, que AB, esse segmento aqui, AB, segmento tem que ter uma barrinha em cima, ok? Está para o segmento BC, assim como, né, assim que a gente lê a proporção, CD está para DE, ok? Isso é uma fórmula, gente. A gente vai usar essa maneira para resolver os problemas de feixe de retas paralelas, né, para encontrar os segmentos pedidos. Um exemplo bem claro, ó, tá aqui. Calcule x e y considerando que R é paralela a S, paralela a T e a U. Ou seja, eu posso ter mais de 3 retas paralelas. Eu posso ter podia ter até mais aqui embaixo, tudo bem? Então, a gente vai observar esse exemplo aqui. Se eu observo, esqueça aqui a parte de baixo, observo os segmentos dados aqui em cima, ó, eu vou ter um valor desconhecido, o x aqui, e o 4, o 3 e o y. Isso aqui vai nos ajudar a montar a proporção e encontrar o valor de x e y? Não, né? Porque eu vou ter duas letras. Eu não vou conseguir resolver, tá? Mas se eu olhar desta forma, ó, se eu olhar apenas 4 e 8 e y e 12, eu consigo montar a proporção, né, falado no teorema de Tales. Então, eu vou montar, ó. Vou colocar aqui o 4 sobre o 8 igual ao y sobre 12, tá? Isso eu consigo resolver multiplicando cruzado. Então, vou começar aqui, ó, 8 vezes y, 8y, igual ao 12 vezes o 4. Tudo bem? 8y é igual a 12 vezes 4, 48. Ok? Y é igual a 48 dividido por 8. Y é igual a 6. Tá? Então, eu encontrei o primeiro valor pedido. A partir do momento que eu encontro o valor do y, eu posso retornar, né? E observar o desenho na parte de cima. Então, aqui, ó, eu vou ter o 6. Tá? Então, eu vou montar a minha proporção.
Ó, x sobre 4 é igual a 3 sobre 6. Tudo bem? Multiplicando cruzado, 6 vezes x, 6x igual 4 vezes 3, 12. X igual a 12, dividido por 6. X igual a 2, tá? Então, encontrei x e encontrei o y. Tudo bem? Espero que vocês gostem e que ajude vocês aí, tá bom? Um abraço.